Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. 6 de novembro de 1932. Deus faz ações e não palavras. Quem trabalha na divina vontade, trabalha na eternidade. Quem trabalha fora dela, atua no tempo. As palavras de Jesus são obras. Minha pequena mente se sentia cheia das doces lições de meu amável Jesus e pensativa queria suscitar-me dúvidas e temores. E se bem sei que quando Jesus quer, faz chegar a alma onde quer e como quer. Nem há leis para ele, nem se faz ditar leis por ninguém, nem presta atenção aos interesses humanos, mas bem faz sempre coisas novas para confundi-los, nem permite que ninguém se adiante à potência de seu amor, quem quer que seja, por quantas dúvidas e dificuldades possam dizer e fazer ao contrário, zomba deles e os faz permanecer em seu dizer e realiza os fatos com a alma que escolheu. Mas com tudo isso, minha fragilidade recordava minhas dolorosas vicissitudes e me sentia perturbada e dizia: quem sabe quantas dúvidas surgirão sobre este modo de falar de Jesus? E me sentia toda aflita e oprimida. Mas Jesus, que vigia minha pobre alma, repetindo a sua visita com toda bondade, me disse: filha bendita, não se preocupe com nada. Minha vontade tem a virtude de fazer morrer tudo aquilo que a ela não pertence, e se de mudar em vida de luz as mesmas fraquezas e miséria da criatura. Tudo o que te digo não é virtude dela, mas é virtude e poder da minha vontade que tudo pode. A minha vontade é simbolizada pelo sol, que à medida que se liberta as trevas, as faz desaparecer e morrer. E à medida que investe a terra, assim dá a todas as coisas a sua vida e luz. Assim o meu querer, enquanto a criatura se faz investir pela potência de luz, bem as trevas a deixam. Seus males morrem e são mudados em vida de luz. E quem isso não entende significa que é analfabeto e por isso não entende nem o que é minha vontade, nem o que pode fazer, nem onde pode chegar. Quem vive nela e se faz luz, se faz investir de sua luz. Aqui, né, Jesus explica muito bem isso, né? Quando ele escolhe uma alma onde ele quer depositar todo o bem, toda a vontade divina, ele trabalha tudo nessa alma, né? Ela passa pela purificação, ele purifica a alma de todos os sentidos. Aí ele faz com que aquela alma ela se instrua, né? Jesus ele mostra muitas coisas para a gente, né?
Quando ele investe sobre a gente, ele faz com que a gente estude, que a gente conheça a verdade, faz com que a gente possa comece a admirar a criação, fazer parte da criação. A gente sim, eu sinto isso, né? Fazendo parte de tudo da criação. E a gente não mais fica confortável se a gente começa a fazer alguma coisa que nos leva a alguma treva, né? Algum pecado. Então a gente começa a se vigiar muito mais do que antes, né? Uma das primeiras coisas que acontece com a nossa alma é afastar do pecado, principalmente do mortal. O venial a gente não comete, a não ser, como mesmo Jesus falou com Luísa, quando a gente nem vê que comete, né? E a gente também começa a ser purgada também das nossas imperfeições, né? Então, muitas vezes Jesus coloca-nos situações em que a gente vai moldando também as nossas imperfeições. Porque se eu mesmo sou uma pessoa muito crítica, né? Ele me coloca sempre em situações para ver se as minhas críticas, a minha vida, meu jeito de ser, né? Eu saia do apesar de e vou continuar com a sua missão, ou então se eu paro na crítica, né, das coisas que eu vejo. Então, assim, ele vai trabalhando, né, dia a dia sobre as almas. E ele fala onde é que ele se compara com o sol. Onde o sol ele bate, não há mais trevas, né? Só luz. Então, onde Jesus ilumina a alma, onde a alma que ele ilumina, ele tira totalmente das trevas, né? Das dúvidas, de tudo. Então, por isso, deixa-os falar. Eu farei as obras e eles ficarão com as palavras. Se não fizeram um estudo profundo, o que queres que compreendam? Aí Jesus está falando daquelas pessoas que não conhecem o livro do céu, né? Como é que essas pessoas vão compreender se elas não estudam, se elas não leem o livro do céu, né? Então, o livro do céu é muito importante. Não é um livro para a gente ler somente, né? É um livro que a gente medita toda palavra, porque cada palavra é muito rica, né? Cada palavra do livro do céu é muito rica. Então, às vezes, com uma palavra só, você faz uma meditação assim de um dia inteiro, né? Quando você escuta uma palavra, ali você vai ficar ruminando essa palavra o dia inteiro. Então Jesus fala, né? Como é que as pessoas que não estudam o livro do céu vão compreender? Talvez sejam sábios, doutoras de outras coisas, mas de minha vontade serão sempre ignorantes. Por isso, deixemos-los de lado e pensemos em fazer não palavras, mas fatos verdadeiros. Você deve saber que quem atua em minha divina vontade, suas obras, seus atos, suas adorações, seu amor a Deus, vêm feito e formados no âmbito da eternidade, porque minha divina vontade é eterna, e tudo o que se pode fazer nela não sai de dentro da eternidade, e ficam confirmadas para sempre como obras, adorações, amor divino e perene, se podem chamar obras da criatura transfundidas em Deus, nas quais o próprio Deus operou. O humano não entra nem no querer divino, nem na eternidade. E se entra, deve perder a vida para readquirir a vida e as obras do próprio Deus. Por isso, quem vive em nosso querer é visto por nós, não no tempo, mas na eternidade. E por decência e honra nossas, seus atos devem ser atos nossos, seu amor, nosso amor. E todos os nossos atos, né? Tudo que a gente faz não está no tempo,
Então, assim, tudo que a gente está fazendo hoje é atemporal, né? Já está na eternidade, não tem relação nem com o passado, nem com o presente, nem com o futuro. Então, é dia após dia, né? É como Jesus mesmo falou, eu estava lendo agora, na Bíblia, Jesus falando assim: não vos preocupeis com os dias de amanhã. O dia de hoje basta suas preocupações. Então é isso, né? Deus ele vive no presente. Então, que eu faça o dia de hoje na mais perfeita vontade de Deus. Então, assim, em cada segundo meu seja uma perfeição, né? Porque todos os atos que eu fizer hoje, eles vão estar na eternidade, porque é o próprio Deus fazendo, né, com a gente. Então, igual ele mesmo falou, né, no passado, no outro passado, que nós fazemos com ele, nós assistimos junto com Jesus, né? Ele quer que nós participemos com ele em cada ato. Então, ele quer que sejamos junto com ele, fazendo tudo com a vontade nossa, junto com a divina, ela tem que estar unida, né? Ela tem essa união, essa inseparabilidade, né? Que ele fala. Então, os nossos atos, eles vão ser eternos por conta de não ser mais a alma que vive na vontade humana sozinha. Ela vai estar unida com a divina vontade, né? Com a alma de Deus. Então, todos os nossos atos, eles vão ser eternos, né? São divinos. Então, a gente faz assim tudo no presente, né? Não existe mais passado e futuro, somente o presente. Sentimos que a criatura vem em nosso querer para nos dar a ocasião de nos fazer agir e de lhe dar nosso amor para nos fazer amar com nosso mesmo amor. E é incrível isso, assim, porque nós criaturas não temos essa capacidade de amar, né? Verdadeiramente, o amor verdadeiro. Então, Jesus, ele vem nos amar primeiro, né? E a gente, quando ama Deus, a gente dá o amor que ele mesmo tem, né? Porque o amor dele é verdadeiro. Então, a gente dá para Deus o amor que Deus nos dá. Tudo deve ser nosso e tudo o que faz deve ser cunhado com a imagem do seu Criador. Ao contrário, quem trabalha fora da minha vontade divina age no tempo, ama, adora no tempo, vem visto no tempo e tudo o que se faz no tempo são obras sem confirmação. Pelo contrário, devem esperar pelo julgamento para serem confirmadas ou condenadas, ou então purificadas pelo fogo do purgatório, e são vistas como obras de criaturas, nas quais pode faltar plenitude de santidade, plenitude de amor e plenitude de valor infinito. Então, quem vive na divina vontade tem a certeza de estar caminhando na luz, né? De estar passando o purgatório dela aqui na Terra. Então, porque a gente entrega toda a nossa vontade a Deus, então nós aceitamos tudo o que nos acontece, né? A gente aceita e sempre assim de bem com Jesus, né? Qualquer dor, qualquer enquanto que quando a gente está na vontade humana, como os santos da vontade humana, né? Santos humanos, então, assim, a santidade humana, ela não dá essa certeza do reino, né? De realmente estar vivendo aqui na Terra e que a gente vá direto para o céu.
Então a gente pode ter que purgar muitas coisas no purgatório, porque o purgatório é justamente para a gente aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, né? E a criatura, quando ela aqui na terra, ela ama a Deus com o amor dele, que é um amor puro, verdadeiro, ela se doa totalmente ao Criador, né? E tudo o que ela faz é na eternidade. Então, ela passa o purgatório dela aqui na terra, né? Amando a Deus sobre todas as coisas. E aqui mesmo, Deus purga as nossas coisas, né? Tanto que ele faz isso mesmo no livro do céu, até o 11º volume, Jesus ele faz essa purificação na alma, né? Ele faz com que a gente vença todos os males, né? Do pecado mortal. Então, acontece muito isso com todos aqueles que passam por esses conhecimentos, né, da divina vontade. Aí que todo o contrário para quem vive e trabalha em nossa vontade, sendo atos nossos, tudo é plenitude de santidade, de amor, de beleza, de graça, de luz e de valor infinito. Há tal distância entre um e outro que se todos a compreendessem, ó como estariam atentos a viver em nosso querer, a fim de que ficassem vazios do ato humano e cheios de ato constante de uma vontade divina. Por isso, atenta-te e não faças nada que não seja peneirado e esvaziado pela luz da minha vontade. Por isso, atenta-te, não faça nada que não seja peneirado e esvaziado pela luz da vontade, e me darás o sumo contento de me pôres em ação e de me fazeres agir como Deus que sou. Por isso, nela espero-te sempre, para dar o passo, para te vir ao encontro, para te estender os braços, a fim de que opere em ti, para abrir a boca e entreter-te contigo em doce conversação, para te manifestar os arcanos secretos do meu Fiat Supremo. Aí Jesus fala que a gente ficar atento a Ele, né? Porque Ele nos dá essa comunicação, né? Que é uma comunicação de para que para entreter Jesus, né? E não deixar ele sozinho. Então a gente fica comunicando com ele, conversando com ele o dia inteiro, né? E ele vai nos instruindo a cada minuto sobre o que devemos fazer ou não. E às vezes vem também palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que são coisas para a gente poder olhar e perceber o que aquela palavra significa, né? Alguma revelação para a gente. Depois disso, eu estava pensando em tudo o que meu sumo bem Jesus me havia dito, como se quisessem surgir em mim dúvidas e dificuldades. E ele, com uma maestria indescritível, me disse: Minha boa filha, não te admires do que te digo, tudo é possível à minha vontade. O impossível não existe. Desde que a criatura se faça conduzir por ela, tudo está feito. Tu deves saber que tudo o que te digo deve servir para formar, ordenar, harmonizar o reino da minha divina vontade. Estou repetindo o modo que tive na criação. Pronunciava o fiat e calava. E se bem dizem dias, naqueles tempos o dia não existia. Portanto, podiam ser também em épocas em que formei a grande máquina do universo. Falava e operava, e era tanta minha complacência da obra que produzia minha palavra, que com fiat meu me dispunha e me arrebatava outro fiat meu e depois outro mais,
Tanto que meu Fiat só se deteve quando viu que nada faltava à sua obra. Mas bem tudo era suntuosidade, beleza, ordem e harmonia. E para alegrar-me em minhas obras, fiquei comovida e fazendo guarda a mim mesmo meu Fiat. Então Jesus, né, ele fala com Luísa é muito bom, porque Luísa, ela é muito simples, né? Ela é muito pequena, sempre eu falo isso, porque ela pode passar para Jesus todas as nossas dúvidas, né? É como se a gente mesmo tivesse perguntando para Jesus, né? Como se dará isso? Igual a Nossa Senhora falava com Jesus, né? Ela não falava por quê, ela não ficava na dúvida. Mas como se dará tudo? Aí Jesus fala, né, que para Deus nada é impossível. A gente tem essa capacidade de ficar achando que é difícil para Deus, mas para Deus nada é impossível, tudo é possível a Deus, né? Ele que fez tudo, né? Ele mesmo fala que ele pronunciava só o Fiat, né? Faça-se, faça-se a luz, faça-se o céu, faça-se o firmamento. E ele falou que só parou quando tudo estava perfeito. Então, a divina vontade, o reino da divina vontade, só vai estar completamente funcionando quando tudo estiver perfeito do jeito que Deus quer. Então, assim, não cabe a nós nem pensarmos como, quando vai ser, como vai ser. Porque é só a gente acreditar, só nós termos fé que vai acontecer esse reino, que ele vai acontecer. A gente não sabe se a gente vai estar vivo, se a gente não vai estar, quando é que vai ser. Mas que ele vai vir para a terra, né? E a gente, que nós os que estamos aqui, né, estamos vivendo agora esse começo desse caminhar na divina vontade, somos filhos pequeninos, somos crianças ainda, né, a conhecer a divina vontade, então a gente está começando a fazer os pequenos passos, né, os pequenos atos na divina vontade. E esses atos eles vão crescendo, cada vez que mais pessoas vão estar recebendo os orvalhos benéficos, creio eu que elas vão estar cada vez mais capacitadas para receber o reino. Cada vez mais vão surgindo mais pessoas capacitadas e já conhecendo, né, muita coisa por causa do orvalho benéfico. E por isso a gente não tem que ter dúvida nenhuma de que vai acontecer, né? Porque se Deus quer, então vai acontecer. Meu próprio Fiat, com seu poder, me amarrou em minhas obras e me fez inseparável delas. O todo está em pronunciar meu primeiro Fiat, dar minhas primeiras lições, depositar na alma a potência e a obra de meu Fiat. E quando comecei, posso dizer que não me detenho mais, até terminar a obra. O que teria dito se eu tivesse feito a criação a meio? Não teria sido uma obra digna de mim, nem um amor exuberante o meu. Por isso um Fiat atrai e arrebata a outro. Forma na criatura o vazio onde põe a ordem, a harmonia de meu Fiat que age, a dispõe e impõe sobre mim para fazer-me dar outras lições, para poder formar tantos atos juntos, os quais unidos entre eles formam a nova criação mais bela, mais esplendorosa que a máquina do universo, o qual deve servir para o reino de minha própria vontade. Por isso, cada palavra minha é uma obra, é um desabafo de amor a mais, é um por fim ao meu primeiro Fiat começado, o qual, dando a mão o primeiro e o último que será pronunciado, formarão a trama da nova criação do meu reino no fundo da alma, que será transmitido à posteridade portador do mesmo universo de bens, de santidade, de graças às gerações humanas. Então é isso mesmo que Jesus acabou de falar, né? Que vai acontecer.
Esse reino, ele vai ser formado no interior de cada criatura. O reino é dentro de nós, né? Esse reino vai ser formado dentro de nós. Então, cada geração vai recebendo esse reino muito mais forte, com muito mais preparo, né? Então, desde Luísa, esse reino já está na terra, né? Disponível às pessoas. Muitas pessoas já leram o livro do céu, já há muitos anos já estão estudando, e agora que chegou na nossa vez, a gente já está colocando na nossa vida. Hoje, pelo que eu vejo assim, as pessoas já estão em prática a vivência do reino, né? Anteriormente ficava mais na teoria, e agora a gente já está aprendendo a prática de viver na divina vontade, né? Então, cada época vai só aprofundando mais e vai ficando cada vez mais forte esse reino dentro da criatura, né? A, cada hora vai aparecer mais pessoas de viver na divina vontade. Veja então o que significa uma palavra a mais, uma palavra a menos, uma lição a mais, uma lição a menos. São obras as quais, se não vêm recebida, com não levá-las em conta, meu fiat não atrai e rebata a pronunciar outros fiats, e portanto não será completa. Eu esperarei e repetirei minhas lições, e se as repito é sinal de que não tiveram em conta o que te disse. E não quero que falte nada, porque está estabelecido tudo o que devo dizer-te sobre minha vontade. Por isso seja atenta e deixe-me fazer o que quero. Então, ele, se ainda não está completo, né? É porque muitas pessoas ainda não receberam as informações. Deus, ele quer que criar todo mundo, né? Ele tenha consciência disso. Pode ser que muitas pessoas vão rejeitar viver na divina vontade, mas ele vai dar oportunidade para todo mundo, porque é feito para tudo. Deus nunca cria algo para poucas pessoas, ele cria para toda a humanidade, né? A criação foi para todos, a redenção de Jesus foi para toda a humanidade, tanto que aqueles que morreram antes de Jesus, Jesus foi, né, desceu à mansão dos mortos, ele foi lá, evangelizou aquelas pessoas, né, para eles receberem também o dom, né, da redenção. Igual agora também o dom de viver na divina vontade, ele também vai espalhar por todo o universo, até para os que já se foram, né? Igual Jesus falou pelos bem-aventurados também. Tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, tudo que nós ruminamos aqui, vai ser um vale benéfico também para os bem-aventurados no céu. Tanto quando a pessoa morre, igual Santo Aníbal, que está lá desde quando ele morreu, Luísa, falando com os bem-aventurados, como quando a gente estuda aqui na Terra e vive, né? E a gente vai e eles recebem também. Então, eles vão viver também na divina vontade, né? Tanto os bem-aventurados também, igual Jesus falou. Eles também vão viver, eles também vão receber o dom, né? Porque para Deus, assim, tudo é presente. Então, o que acontece com a gente aqui está acontecendo com toda a humanidade, né? Toda a humanidade está recebendo esse orvalho benéfico, né? Tudo que a gente estuda, tudo que a gente faz, né? É tudo para todos os irmãos, mesmo aqueles que estão desatentos agora, mas uma hora eles vão receber algo assim até sobrenatural sobre eles, né? Muitas vezes a gente recebe isso de outra pessoa. Vem como palavras, vem como sentimentos, vem como um alerta de atenção, um padre que fala alguma coisa, né? Se a pessoa é evangélica, um pastor, então ela recebe o vale benéfico, né? Em todos os lugares.
Depois disso, estava pensando no que está escrito no início deste capítulo, isso é, que quem trabalha na divina vontade trabalha na eternidade. Quem trabalha fora dela trabalha no tempo. E pensava entre mim, e por que essa grande diferença? E meu sumo amor, Jesus acrescentou: minha filha, é fácil compreendê-lo. Suponha que lhe fosse dado um metal de ouro, com o qual você, trabalhando, formaria tantos belos objetos de ouro. Mas se em vez de ouro lhe fosse dado um metal de cobre e de ferro, você não poderia trocar o cobre e o ferro em metal de ouro. Portanto, faria objetos de cobre ou de ferro. Agora, compare os objetos de ferro com os de ouro. Qual é a diferença de valor? Se bem que tenha gasto o mesmo tempo em trabalhá-los, tem feito objetos similares, mas pela diversidade do metal, os de ouro superam de modo surpreendente em valor, em beleza, em finura aos de ferro. Agora, quem ainda faz o bem com a sua vontade humana, visto que se encontra no tempo, vivendo a sua vida, posso dizer que tudo o que faz são obras temporais, sujeitas a mil misérias. Serão sempre obras humanas de mínimo valor, porque lhes falta o fio de ouro de luz da minha vontade. Ao contrário, quem trabalha nela terá o fio de ouro em seu poder. Não somente isto, mas terá a seu Criador que age em seu ato. Terá não tempo, mas a eternidade em seu poder. Portanto, a diferença entre a vontade divina e a humana, não há comparação entre uma e outra. É propriamente isto, viver em minha vontade. Ela tem o ato primeiro e que age na criatura, faz como um professor que quer desenvolver o tema que deu a seu aluno. Ele mesmo lhe dá o papel, lhe põe a pena na mão, põe a sua mão sobre a mão do aluno e desenvolve o tema, escrevendo juntamente a mão do professor e a do aluno. Agora, não se deve dizer que o professor esteve trabalhando e pôs naquele tema sua ciência, sua bela caligrafia, de modo que nenhum poderá encontrar sombra de defeito. No entanto, o aluno não se afastou, recebeu a obra do professor. Fez-se conduzir à mão sem nenhuma resistência, mas bastante feliz ao ver as belas ideias, os preciosos conceitos em que sentia arrebatar. Agora não se deve dizer que o afortunado aluno possui o valor, o mérito do trabalho do seu professor? Assim acontece a quem vive em minha vontade. A criatura deve receber o ato que quer fazer meu querer. Não se deve fazer a um lado, e ela deve pôr a necessário que convém a seu ato divino. E é tanta a nossa bondade que a fazemos possuidora de nossos mesmos atos. Ao contrário, a quem não vive em nosso querer, acontece como quando o professor dá o tema ao seu aluno, mas não se faz ele ator do tema do aluno, deixa a sua liberdade, de modo que pode cometer erros, o faz segundo sua pequena capacidade, porque não sente sobre e dentro de si nem a capacidade nem o ato que age de seu professor. E o tema não é outro, porque nossa graça não deixa jamais a criatura, mesmo no pequeno bem que faz, e segundo as disposições da criatura, se presta ou como ato que age ou como ato assistente, porque não há por isso não há bem que se faça que não tenha ajudado e sustentado pela graça divina. Então a Luísa perguntou, né, para Jesus qual é essa diferença, né, de quem faz os atos na divina vontade e quem faz os atos que não são na divina vontade. Então, eu posso estar fazendo a mesma coisa, tipo, até meditando aqui, né?
Se o ato que eu estou fazendo é na divina vontade, esse ato ele tem as mãos de Deus sobre mim, né? Igual Jesus mesmo falou, que o professor vai estar com a mão em cima da mão do aluno, escrevendo aquilo junto com ele, né? Então Jesus, ele vai estar aqui comigo nessa hora, lendo e meditando junto comigo, né? Então todas as impressões que eu estou recebendo, meu cérebro ele está recebendo e eu estou ruminando agora, são obras divinas, porque é o próprio Deus que está desenvolvendo tudo comigo, né? Ele que está pensando no meu pensamento, ele que está conduzindo a minha meditação, ele está com sua mão sobre mim nesse momento, né? E se eu estivesse na vontade humana, estivesse estudando na santidade humana, não quer dizer que eu não estaria fazendo aqui as mesmas coisas, mas não teria a mesma potência de compreensão que eu estou tendo agora, né? E essa compreensão na vontade humana, essa compreensão, ela pode ser alguma coisa assim muito pequeno, né? Algo muito pequeno, assim, que é próprio da criatura. A pessoa não sabe se o que ela está pensando, se o que ela está meditando é dela, do interior dela somente, né? Porque ela não tem a luz da divina vontade. Ela só está com a luz, sua luz própria, né? E ela vai não está tendo certeza de que aquele estudo, daquela meditação, ela está sendo uma obra forte, uma obra perfeita, né? Porque quando, porque quando é na divina vontade, né? Quando é feita junto com Deus, é uma obra perfeita. Amém, Fiat?